Se você trouxe a sua Bíblia, abra comigo no livro de Malaquias, capítulo 4. Malaquias, no capítulo 4, diz assim: pois certamente vem o dia, ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha. E aquele dia que está chegando, ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos no curral. Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sobre as solas dos seus pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrem-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei no Horebe, para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que o coração dos pais se voltem para seus filhos, e o coração dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Diga amém, amém e amém. Esse texto é um texto tão intenso. E é um texto intenso porque ele fala de um assunto que a gente não gosta muito de ouvir. A gente não gosta de ouvir a palavra juízo. Juízo é um assunto que a gente não gosta de falar, mas a Bíblia, de capa a capa, ela fala de que uma verdade, o juízo de Deus virá sobre aqueles que rejeitam o seu caminho, aqueles que rejeitam o único caminho que Deus proveu para que o ser humano seja salvo, é Jesus. E se a pessoa rejeita Jesus, rejeita aquilo que é o caminho, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, a Bíblia nos fala sobre um juízo. E Deus nos fala sobre o juízo porque Ele nos ama. A Bíblia fala mais de juízo do que ela fala sobre o amor de Deus. Não é que Deus nos ame menos, não é isso? Mas porque Deus nos ama, Ele anuncia os seus juízos sobre a terra. E aqui nesse texto está dizendo que nos últimos dias, o grande e temível dia do Senhor será um grande dia. Um grande dia. Um grande dia para aqueles que o aguardam. Um grande dia para aqueles que o esperam. Um grande dia para aqueles que têm uma expectativa no seu coração por ver a face do Senhor, por estar com Ele onde Ele está, por ser resposta, responder à oração de Jesus. Em João 17, quando Jesus diz: Pai, eu desejo que aonde eu estiver eles estejam comigo. Essa oração, ela já é cumprida hoje, quando nós estamos em conexão com o Espírito Santo, quando nós estamos em uma mesma mente, um mesmo coração, quando temos um mesmo propósito que o Senhor. Essa oração é respondida hoje, mas ela será respondida na sua totalidade, no dia em que estivermos com Cristo Jesus. Aleluia! É um grande dia, um grandioso dia, para aqueles que temem ao Senhor, mas para aqueles que o rejeitam, será um dia temível. Outras traduções dizem um dia terrível. É um dia do qual as pessoas vão ter medo. A Bíblia diz em Apocalipse que os homens, ricos e pobres, grandes e pequenos, vão tentar se esconder nas cavernas, e dizendo: montes caiam sobre nós e nos escondam da ira do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia nos diz que as pessoas, ainda que elas vejam as pragas, os abalos terríveis
terríveis que acontecem sobre o planeta Terra. A Bíblia nos diz, lá no livro de Apocalipse, leia Apocalipse. Diga para quem está do seu lado, leia Apocalipse. Revelação do Senhor Jesus. Não tenha medo desse livro, porque nesse livro Jesus é revelado como Senhor dos Senhores, como Rei de Reis, como noivo amado que virá, que domina sobre todas as coisas, que é digno de abrir o livro e os seus selos, que tem o título de posse do planeta Terra, e que vai derrotar e extirpar o mal do planeta Terra por completo. Em breve, Ele vem, Ele vem, Ele vem. Por isso as nações estão sendo abaladas, por isso as economias estão sendo abaladas, por isso a saúde está sendo abalada, por isso as nações estão sendo abaladas pelas pestes, pelas pragas. Por isso que tantas coisas estão acontecendo. Você assiste o noticiário e não entende nada. Quero te dizer, é tempo que a igreja comece a entender e amar este livro, Apocalipse. Amar a palavra de Deus mais do que ama os noticiários. Sabe por quê? Nós precisamos estar firmes nesta palavra. Nós precisamos confiar que essa palavra vai se cumprir, está se cumprindo, e que Jesus vai voltar. A igreja não pode ser parte de um problema, parte daqueles que entram em pânico. A palavra de Deus nos garante que Jesus Cristo vai voltar, e Ele vai reinar sobre a terra. Hebreus capítulo 12 nos diz que todas as coisas, a voz daquele que uma vez falou, mais uma vez vai falar. E todas as coisas que são removíveis serão removidas, para que aquilo que é eterno permaneça. Todas as coisas que são abaláveis, tudo que não está firmado, alicerçado, tudo que não está firme, tudo que Deus não estabeleceu vai ser abalado. Tudo. Por isso é tempo que a igreja comece a firmar os seus pés sobre a rocha que é Cristo Jesus, sobre esta palavra que não passa e que não passará, porque Deus vai julgar a terra. Jesus vai vir e vai julgar homens, mulheres, grandes, pequenos. Ele não vem mais como um menino indefeso na manjedoura. Ele não vem como um homem moribundo numa cruz. Ele vai vir como Rei dos Reis, Senhor de Senhores, Leão da tribo de Judá, para julgar as nações com justiça, juízo, com retidão, com verdade. Ele vai vir. Ele não é manipulável pelo desejo dos homens. Ele não se deixa levar pela persuasão de pessoas, por palavras persuasivas. Ele é o Senhor. E Ele sabe muito bem o que existe no coração do homem. Na certa vez, quando quiseram fazer de Jesus rei, Jesus se retirou do meio das pessoas. Ele multiplicou o pão. E as pessoas estavam atrás do pão, estavam atrás das bênçãos. Não tinha pão naquela época. Os impostos eram altíssimos, as crises eram enormes, a crise financeira, crise religiosa, crise moral, uma crise generalizada. No entanto, quando Jesus aparece, Ele anuncia o seu reino, e com esse anúncio do seu reino, milagres e maravilhas começam a acontecer, provisão começa a acontecer, e então no meio de todo o caos, as multidões começam a seguir Jesus, por causa das suas bênçãos. E um belo dia, quiseram pegá-lo e transformá-lo em rei. E o que ele faz? Ele sai do meio daquelas pessoas. Ele ia para o secreto falar com o Pai. Porque ele bem, diz a palavra do Senhor, porque ele bem sabia o que existia no homem. Ele não era persuadível. Não era uma pessoa, é isso mesmo, é? Não era uma pessoa que se pudesse persuadir. Ele não era alguém que pudesse ser impressionado pelas multidões. Ele estava anunciando um reino.
E esse reino implicava em justiça, juízo, santidade ao Senhor. Assim como disse o profeta, sim, o profeta disse: ele virá, aquele a quem vocês desejam virá ao seu templo, o Senhor, e ele será como o sabão dos lavandeiros e o fogo do ourives. Ele vai se assentar para purificar a prata, ele purificará os filhos de Levi. Ele vem lavar, ele vem purificar. E eu creio que esses são dias em que a igreja tem sido purificada. Diga para quem está do seu lado: está começando, gente. Se segura aí. Se segure, crente. Está começando. O fogo está vindo. O fogo está vindo. O fogo de Deus está vindo sobre as nações. Está queimando as nações. A palavra do Senhor está abalando toda a terra. E talvez você pergunte: por que é que você está tão animada? Porque Ele vai vir. Porque Ele vem. Os nossos olhos não podem. A minha oração todos os dias tem sido: Senhor, arranca os meus olhos das minhas circunstâncias. Arranca os meus olhos daquilo que eu posso ver e palpar. Coloca os meus olhos sobre o reino inabalável que existe em Ti, Senhor. E que vem, que vai descer sobre a terra. A nova Jerusalém vai descer sobre a terra como noiva adornada pelo noivo, Jesus. E diz aqui o texto de Malaquias, que nos últimos dias Ele enviaria o profeta Elias, e ele reconciliaria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que ele não ferisse a terra com maldição. Elias foi um homem que teve um papel muito paterno em relação a Israel. Elias pregou arrependimento em dias de Jezabel, em que Jezabel, sacerdotisa de Baal, se casa com o rei de Israel, Acabe, e ela leva toda a nação de Israel à apostasia, a se desviar do Senhor, a se esquecer da lei do Senhor, a se esquecer das ordenanças, da presença do Senhor, da adoração ao Senhor. E ela gera então uma mistura no meio do povo de Deus, e nada corrompe mais do que a mistura. Nada é capaz de corromper mais e envenenar mais astutamente do que a mistura. Se você mistura um pouquinho de veneno de rato num pouquinho de carne e dá para um cachorro, ele vai comer imediatamente, porque ele está misturado com aquilo que é bom. E eu temo que nestes dias, assim como nos dias de Jezabel, assim como nos dias de apostasia de Israel, existe muita mistura no nosso meio. Existe uma palavra falsa misturada com uma palavra verdadeira. Existe aquilo que é contaminado, uma mensagem contaminada. E não pense só que a mensagem contaminada, ela é feita simplesmente no que diz respeito a palavras que são faladas. Mas a mensagem contaminada, muitas vezes ela vem através de pessoas que vivem uma vida dupla, que são uma coisa na plataforma, mas que nos bastidores são outra coisa, que pregam uma coisa aqui, mas vivem o oposto lá. Isso é uma mistura. Um pouco de fermento, disse o Senhor Jesus, leveda toda a massa. Existe uma mistura. E essa mistura, ela pouco a pouco vai envenenando e matando a igreja do Senhor Jesus. Mas eu creio que as ovelhas do Senhor, elas conhecem a sua voz e elas não ouvem a voz do estranho.
Elas não vão ouvir a voz do estranho. Elas conhecem a voz do pastor e se guiam pela voz do pastor amado Jesus. Eu sou o bom pastor, diz o Senhor, e eu dou a vida pelas minhas ovelhas. E em dias de mistura, Deus levanta a voz profética. Deus levanta a voz profética. Deus levanta Elias nos dias de Acabe. E do mesmo jeito que Deus levantou Elias nos dias de Acabe, para levar como um pai, levar de volta toda uma nação à presença do Senhor. Dizer, se Baal é Deus, sigam a Baal. Se Senhor é Deus, sigam ao Senhor. Mas chega de mistura. Assim como Deus levantou Elias naqueles dias, o Espírito, o mesmo Espírito que estava sobre Elias, um Espírito de fogo. O fogo vem depurar. O mesmo Espírito vem sobre a nossa geração, sobre os nossos tempos, sobre esta igreja, sobre a igreja brasileira e a igreja nas nações. O mesmo Espírito de Elias vem nos nossos dias, para gerar reconciliação entre pessoas e o Senhor. Porque a primeira reconciliação que a gente recebe é a nossa reconciliação com Deus. Reconciliai-vos com Deus. A primeira reconciliação que nós precisamos fazer: se reconciliem com Deus. Porque quando existe discordância com o coração de Deus, o Senhor é o dono de todas as coisas, o Criador de todas as coisas, não se iluda. Os homens pensam que mandam e desmandam, mas a palavra de Deus nos diz que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo pertence a Ele. E quando a humanidade começa a caminhar a passos largos para longe do propósito de Deus, não existe outra opção para Deus senão derramar juízo. E o dia do juízo vai vir. O dia do juízo de Deus. E eu creio que as situações que acontecem conosco por vezes, elas vêm como uma forma de correção de Deus sobre nós. Aqui diz: eu vou reconciliar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não fira a terra com maldição. A única coisa que aplaca o juízo é a reconciliação. É o arrependimento. A única coisa que leva para longe os juízos. Porque a misericórdia sobrepõe o juízo. Deus ama ter misericórdia. Ele ama. Ama. Eu sou mãe, eu sei. Às vezes as nossas meninas, elas aprontam tanto e a gente fala para elas: olha, você não vai andar de bicicleta hoje. Você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo, você está de castigo. A gente corrige, porque o pai corrige o filho que ama. Criança que é entregue a si mesma é a vergonha dos seus pais. E então, a gente muitas vezes quer continuar no método da correção e a gente olha e dá uma pena, dá uma misericórdia. Eu olho para aqueles olhinhos e elas me ganham. O Gustavo então nem se fala, elas ganham o Gustavo só de olhar para ele. O coração dele é delas, totalmente. O coração de Deus, da mesma forma, ele se move com o seu povo. Ele se move quando existe arrependimento, quando existe coração quebrantado e contrito. Deus se move. Você quer mover Deus? Coração quebrantado e contrito. Deus não rejeita. Deus não rejeita. Deus não rejeita. Eu vou enviar o profeta Elias.
E Ele vai reconciliar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não fira a terra com maldição. A maldição é aplacada pelo arrependimento, pela contrição de coração, pelo retorno ao Senhor. Vinde, voltemos ao Senhor. Oséias capítulo 6, Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará, depois de 3 dias nos ressuscitará e viveremos diante dEle. Uma coisa que atrai Deus em todas as gerações é um coração quebrantado e contrito. E o Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Elias, ele vem agindo nesta geração, assim como agiu na geração que receberia Jesus a primeira vez, através de João Batista, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Foi essa a mensagem de João, o Elias dos dias de Jesus, de acordo com ele. E Elias, o Espírito de Elias, nos nossos dias, ele diz a mesma coisa: se arrependa, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Não existe outra mensagem para estes dias. Talvez as mensagens que elas fazem, muitas mensagens que ouvimos, elas fazem tão bem para nós mesmos, elas nos trazem um conforto tão grande, mas eu quero dizer para você que o Evangelho é desconfortável, e é mesmo. Eu tento dar uma lida e ficar assim, bem comigo mesma, mas não consigo, porque o Evangelho me leva a morrer com Cristo. O Evangelho me traz palavras de confronto e de desconforto com o modo como eu tenho vivido. O Evangelho me desafia a ser diferente, a ser um ser humano como Jesus foi e é. Tem um ser humano assentado à direita de Deus. Tem um homem assentado à direita de Deus. E sabe por que ele está lá? Ele é totalmente santo. Bem-aventurados os puros de coração, foi o que ele disse, porque eles verão a Deus. Jesus está lá. Ele está aqui em espírito. E Ele está lá, sentado à direita de Deus. Seu corpo físico está sentado à direita de Deus, intercedendo, orando a Deus por mim e por você. Tem um homem assentado à direita de Deus, e Ele está lá, porque Ele é digno. Ele é digno, porque Ele foi morto, e com seu sangue comprou para si povos de todas as línguas, tribos, nações e raças. Ele é digno, porque Ele amou a justiça e odiou a impiedade. Lhe foi dado o nome que está sobre todo nome: Jesus. Eu quero que você abra, deixa seu dedo aí em Malaquias, rapidamente abra comigo. No livro de Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Paulo ele apela ao povo, gente, pelo amor de Deus, por favor, eu peço a vocês encarecidamente, que vocês apresentem os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século,
Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto é um negócio muito louco, porque ele fala de sacrifício. Sacrifício, que eu saiba, é morto. Sacrifício fala de morte. Sacrifício fala de entrega. Sacrifício fala de renúncia. Sacrifício, que eu sei, é morto. E ele fala que entregue, eu rogo, eu imploro a vocês, que entreguem os vossos corpos, como um sacrifício que é vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. Não pense que o culto se resume a esse período aqui, a essas poucas horas que a gente passa reunidos nesse prédio, ouvindo pessoas cantando, levantando as mãos, fechando os olhos, fazendo cara de paisagem quando a câmera vem em cima de você. Não pense que o culto é uma performance que você faz uma vez na semana, quando você coloca a sua Bíblia debaixo do braço, bonitinho, e vai para a igreja. O culto, ele não acaba. O culto é feito, e o culto que Deus vê, que Deus recebe, é um sacrifício que é vivo. É gente que durante a sua vida, no seu dia a dia, de segunda a segunda, escolhe e entende que o véu foi rasgado de alto a baixo quando Jesus morreu, e que não existe separação entre nós e Ele, e que Ele precisa e quer fazer parte da sua vida, das suas escolhas. Ele quer fazer parte do seu melhor e do seu pior. O culto acontece quando você, por amor ao Senhor, diz não à sua carne. Quando você, por amor ao Senhor, decide que não vai para o motel com a sua namorada, com seu namorado. O culto acontece quando você decide devolver o troco que foi dado a mais para você. O culto acontece quando você está na sua casa, com a pilha de roupa para passar, ou a pilha de vasilha para lavar, e você dá glória, diz glória a Deus. Eu te louvo, Senhor, porque eu tenho duas mãos, dois braços, e eu posso enfrentar essa pilha de roupa, essa pilha de vasilha. Obrigada, Senhor, pela saúde que o Senhor me dá todos os dias. Obrigada, Jesus, pelo ar que eu respiro. O culto acontece quando você escolhe adorar ao invés de murmurar. O culto acontece quando você reconhece Jesus nos pequenos, nas necessidades dos pequenos. Ah, os pequenos de Jesus. Jesus ama esses pequenos dele. Não é à toa que Tiago disse que o verdadeiro evangelho é servir os órfãos, as viúvas, os pobres nas suas necessidades. Jesus ama os seus pequenos, e Ele recebe como culto aquilo que nós fazemos pelos pequenos. O culto é quando a noiva de Cristo, como diz Apocalipse, deliberadamente se veste com vestes de justiça, com linho fino, puro e santo, que são atos de justiça dos santos. Quando você age como Jesus agiria, você está se adornando para a vinda do Senhor. Você está se adornando para o dia do casamento, o dia do encontro com o Senhor. Eu rogo a vocês, pelas misericórdias do Senhor, que vocês apresentem os seus corpos como um sacrifício vivo. As pessoas olham para você, mas elas não enxergam você, porque você morreu. Elas enxergam Jesus.
Tem alguma coisa diferente quando você entra. Tem alguma coisa que eu sinto, uma paz que eu sinto quando você entra por aquela porta. Tem alguma coisa diferente no caráter desse moço, dessa moça. Tem uma coisa diferente na cabeça desse pessoal. Esse pessoal é diferente. Esse pessoal não é religioso vazio. Eles vivem o que eles pregam. Eles estão oferecendo um culto contínuo a Deus, através do seu estilo de vida, através das suas escolhas. Quando eles dizem sim, é sim. Quando eles dizem não, é não. A palavra deles tem valor. Eu vejo Jesus através deles. Eu acho que é assim que Jesus era, quando ele andou aqui na terra. É isso que se ouve daqueles que não conhecem a Deus, quando eles veem um cristão de verdade. É isso que se ouve. Não vos conformeis com este século. Conformar-se não é uma coisa que acontece de um minuto para outro. Conformar-se é algo que vai acontecendo gradativamente. Gradativamente. A gente vai começando a concordar e achar que é assim mesmo. Antes eu costumava pensar assim, mas eu era muito radical. Eu acho que eu posso abrir algumas concessões. E na medida em que vai se abrindo concessões, vai se assumindo o formato desse mundo, desse século, dessa cultura. O formato daquilo que a mídia diz que é legal, que é certo, que é bom. A gente vai estendendo mais um pouquinho, vai tirando um pouquinho mais de roupa, vai fazendo um pouquinho mais de concessão e vai se tornando igual ao mundo. Essa igreja que é igual ao mundo não é padrão para ele. Ela simplesmente quer ser aceita pelo mundo. Por causa disso, ela abre concessões. As concessões que nós abrimos na tentativa de sermos aceitos pelo mundo estão nos fazendo ser rejeitados pelo Senhor. Não sejamos rejeitados por Ele. Não se conforme com este mundo, mas se transforme pela renovação da sua mente, que a sua mente, que a sua cabeça seja transformada, que seu jeito de pensar tenha como padrão a realidade de que Jesus vai voltar. Que o seu jeito de pensar seja regido pela verdade da vinda do Senhor, pela realidade da eternidade em Cristo Jesus. Porque o mundo e a sua glória vão passar, as mídias sociais vão passar, as vidas ideais que as mídias sociais mostram vão passar, sendo elas reais ou não. A maioria não é real. Tudo vai passar, mas Jesus permanece para sempre, e a sua igreja permanece para sempre. Não se conforme com este mundo, se transforme, que a sua mente seja transformada. Como transformar a mente? Sai da internet, entra na palavra de Deus. Para de comer das informações que vêm desse mundo. Você está dizendo para a gente viver desinformado? Não! Mais do que nunca, a igreja precisa estar de olho nos acontecimentos. Mas eu vou dizer para você, pare de ter como padrão de vida aquilo que vem do mundo. Aquilo que vem de uma geração que não tem compromisso com Deus, que não tem compromisso com a vinda do Senhor, que não conhece a Deus, que não tem o Espírito Santo de Deus. Jesus disse: o Espírito que o mundo não pode conhecer, ele vai vir sobre vocês. Pare de ter como padrão de vida aquilo que vai passar, aquilo que vai ser abalado, aquilo que vai ser derrubado, que vai ser levado como um vento no dia em que o Senhor soprar. E comece a ter a palavra de Deus como padrão para você. Padrão de vida, de comportamento. Eu não acredito que o Evangelho seja um conjunto de regrinhas que a gente segue para ir para o céu.
Mas eu acredito sim que existe uma conduta, uma ética no meio do povo de Deus que a gente precisa reaprender. Que a gente precisa reaprender, porque quando eu tenho um encontro com esse Jesus, eu não consigo falar igual, eu não consigo me vestir igual, eu não consigo agir igual eu agia antes. Eu não consigo pensar as mesmas coisas que eu pensava antes. Quando o ser humano tem um encontro com Jesus, ele não consegue sustentar os mesmos vícios que ele sustentava antes. Não consegue se vestir do mesmo jeito que se vestia antes. Quando o ser humano tem um encontro com Jesus, ele não continua o mesmo. Alguma coisa muda. Alguma coisa precisa mudar. Porque Jesus está vivo e o seu Espírito age na terra, mesmo agora. Mesmo agora. Ele vem para conscientizar o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. O espírito de Elias quer gerar reconciliação entre pais, filhos, filhos e pais. Ele quer que todos falem uma só língua. Antes da vinda do Senhor vai haver uma conexão. É como uma linha que vai passar por todas as gerações da igreja, por todas as idades, todas as pessoas, denominações. Existe uma linha comum, existe alguma coisa que liga esse povo todo junto. Existe alguma coisa, existe um fator de concordância que liga todas as coisas. É o próprio Jesus. Ele é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E nos últimos dias, eu creio que estamos vivendo o início, o princípio. Talvez os selos estejam sendo abertos. Sim. Na medida em que o Cordeiro abre os selos no livro, que está na mão do Deus Todo-Poderoso, Apocalipse, capítulo 5. Na medida em que ele abre os selos, acontecimentos se desencadeiam sobre a terra. Preste atenção. Preste atenção. As coisas que estão acontecendo neste tempo, nestes dias, não são para deixar você sem esperança, em pânico. São para você entender que a palavra de Deus está se cumprindo e que é tempo de se santificar para o Senhor. Morre logo que dói menos. Tem gente que vai precisar ser queimada pelo fogo. Gente que está contendendo com Deus pela sua vontade. Deus, deixa só mais um pouquinho, só um pouquinho para mim, Jesus. Deixa eu viver um pouquinho para mim. Deixa eu fazer um pouquinho da minha vontade, Deus. Tem gente que está contendendo com Deus, querendo ainda fazer a sua própria vontade. Se renda ao fogo logo de uma vez. Dói menos. Dói menos. Deus está santificando a sua igreja nesses dias. Eu sei que eu não tenho mais tempo. Deus está santificando a sua igreja nesses dias. Eu quero fazer 2 apelos hoje à noite, rapidamente. Primeiro, você que quer render a sua vida a Jesus, que tem entendido o que precisa de Jesus hoje. Eu queria convidar você a levantar uma das suas mãos onde você está. Deus te abençoe. Você quer Jesus hoje na sua vida, no seu coração? Fique com a sua mão levantada. Deus abençoe lá atrás. Deus abençoe. Deus abençoe. Você que se reconcilia com Jesus hoje, levante uma das suas mãos onde você está. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Na galeria, levante a sua mão onde você está. Fique com a sua mão levantada. Deus abençoe. Aleluia, aleluia. Eu vou pedir mais. Você que levantou a sua mão, sai do seu lugar, vem aqui à frente, sem nenhum constrangimento. Se você está do lado de alguém que levantou a mão, traga essa pessoa aqui à frente. Nós queremos orar com você. Queremos orar com você. Vou pedir que você fique de pé no seu lugar. Espere as pessoas saírem para facilitar que eles saiam. E venham aqui à frente.
Oh, papai, santo é o teu nome, Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. Santo é o teu nome. Fique de pé no seu lugar. O Espírito Santo de Deus está aqui hoje. E eu creio que o Senhor deseja hoje recolher. Preste atenção, vou fazer um segundo apelo aqui hoje à noite. Você que recebe Jesus, vem aqui para frente. Vou fazer um segundo apelo hoje à noite. O inquilino já chegou. Nosso morcego amigo. Glória a Deus. Tem um morcego que mora aqui, gente. Já chegou lá. Está requerendo o horário dele. Mas eu vou fazer um apelo nessa noite a você. Que tem coisas dentro de você que precisam ser queimadas pelo fogo de Deus. Coisas das quais você precisa abrir mão mesmo. Abrir mão do pecado que te assedia. Abrir mão de inclinações, de coisas da sua carne. A Bíblia nos diz: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem sarados. Existe nos nossos dias um problema grande de confiança, porque existe um problema grande de caráter nos nossos dias. Às vezes a gente confessa algo para alguém e essa pessoa, no final das contas, acaba abrindo a boca e a sua vida começa a ser divulgada por aí. Mas eu quero dizer para você, procure pessoas íntegras, que possam ouvir você. Procure o seu pastor, que possa ouvir você. Abra o seu coração, receba a oração, para que você seja sarado na área que você precisa. Porque Jesus vem, é tempo de se santificar para o Senhor. Se você tem assuntos na sua vida que precisam ser resolvidos, coisas precisam ser deixadas, coisas das quais você precisa abrir mão, talvez sejam coisas até lícitas, coisas boas, mas que tem te afastado de Jesus, te afastado da presença do Senhor. Sai do seu lugar e vem aqui à frente, nós queremos orar com você também. Enquanto você vem, pode sair do seu lugar, vem aqui à frente. Você que precisa de libertação mesmo na sua alma, nos seus sentimentos. Você que está aprisionado em relacionamentos horrorosos que Deus não tem para você. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Você que precisa de cura na sua alma, precisa avançar com Deus, precisa deixar de ser dodói. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Você que precisa crescer e conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, sai do seu lugar e venha. Você na sua casa, que rende a sua vida a Jesus hoje, eu vou convidar você a fechar os seus olhos onde você está e orar comigo agora. Feche os seus olhos, ore comigo. Você que recebe a Jesus hoje à noite, diga assim: Senhor Jesus, eu sei que eu sou pecador, mas nessa noite o teu Espírito falou comigo e eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo de uma vida torta, longe de ti. E eu te peço agora, Senhor, entra no meu coração, me lava com teu sangue, me purifica mais alvo do que a neve. Me purifica de todo pecado. Eu te agradeço, porque o meu nome já está escrito no livro da vida. Eu deixo todos os outros deuses, todos os outros senhores, e faço uma aliança contigo, Jesus, na certeza de que o Senhor me recebe. Obrigada, Jesus. Obrigada. Enche-me do teu Espírito. Enche-me da tua palavra. Me dá fome e sede da tua palavra. Faz isso, Senhor, para a tua glória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Receba um aplauso dessa família linda que te recebe hoje como família de Deus. Você vai se virar e você vai conhecer a sua nova família.
A família de Deus. Nós não somos perfeitos, mas estamos crescendo juntos em conhecimento do Senhor Jesus. Amém? Vou dizer até 3, você vai se virar. 1, 2, 3. Se vire agora. Conheça a sua família, receba um abraço. Aleluia. Aleluia. Você não vai voltar para o seu lugar, você vai seguir aqui com aquele irmãozinho querido ali que está com a mão levantada. Você vai seguir atrás dele. E você que veio aqui à frente em busca de um renovo da parte do Senhor, quero que você se achegue bem aqui à frente. Nós queremos orar com você nessa hora. Todos os líderes que estão aqui, por favor, desçam para ajudar na consolidação desses queridos que estão aqui à frente. Você que vem aqui à frente, que busca um renovo do Senhor, que quer fazer uma entrega ao Senhor hoje à noite, que quer se reconciliar mais uma vez, reconciliar o seu coração com o coração de Deus. Se achegue bem aqui à frente. Feche os seus olhos. Comece a falar com o Senhor. Comece a falar com o Senhor. Comece a falar com o Senhor. Senhor, eu não quero assumir a forma desse mundo. Eu não quero assumir a forma daquilo que o mundo, a sociedade diz que é certo. Senhor, nós queremos ser transformados nessa noite. Queremos ser transformados, que a nossa mente seja a tua mente, que o nosso coração seja o teu coração. Senhor, nós clamamos, Espírito Santo de Deus, feche os seus olhos, levanta as suas mãos ao Senhor, mesmo você no seu lugar, levanta as suas mãos ao Senhor. Fale com o Senhor, fale com Ele. Abre a sua boca. Peça ao Espírito Santo para trazer a sua memória, para trazer clareza sobre o seu coração, trazer luz sobre o seu coração. Onde é que você tem sido roubado da presença do Senhor? Onde é que você tem sido roubado da comunhão com o Senhor, da concordância com Ele? Você que tem sido tomado pelo espírito de medo que assola esta geração. Em nome de Jesus, se renda diante do Senhor hoje à noite. Se renda diante do Senhor nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O espírito da depressão que tem vindo, que tem roubado você da fé, do lugar da fé, da confiança no Senhor, da confiança em sua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, repreendemos nesta hora. Mandamos embora nesta hora. Em nome de Jesus. Espírito de depressão, espírito do suicídio, espírito de desespero, nós te mandamos embora. Espírito de medo, nós te mandamos embora agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo espírito imundo que faz você se dilacerar, se cortar, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito que causa medo, sai agora em nome de Jesus. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Lança fora todo medo. Lança fora todo medo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Chamados que estão estagnados, parados por causa do medo, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Deixa o medo, deixa o medo. Mergulha no amor de Deus. Mergulha no amor do Pai. Mergulha no amor do Pai. Mergulha no amor do Pai. Deixa o medo, deixa o medo. Em nome de Jesus. Deixa o medo. Mergulha no amor do Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo, sobre estes corações, vidas, sobre cada um nessa noite. Traz um novo vento, um novo sopro. Sopra nessa noite. Sopra nessa noite. Sopra nessa noite, Espírito de vida, Espírito Santo de Deus,
Espírito Santo de Deus, vem, enche. Vem, enche, 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 enche nessa noite todo vazio existencial. Enche nessa noite, Espírito Santo. Enche do teu Espírito. Comece a clamar, pedir o Espírito Santo para te encher. E comece a se encher do Espírito. Comece a se encher do Espírito. Comece a se encher. Seja cheio, cheia, cheio, cheia do Espírito Santo. Oh, seja cheio, cheio, cheio. Seja cheio. Oh, Espírito de vida, Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Você no seu lugar. Você no seu lugar. Seja cheio agora mesmo. Agora mesmo. O rio de vida do teu interior. O rio de vida do teu interior. Oh, rio de vida. Consumindo a morte. Consumindo a morte. Consumindo a morte. Rio de vida. Rio de vida do Espírito na tua casa, agora mesmo. Oh, Espírito de vida, repreendemos as enfermidades nesta hora. Toda enfermidade, seja ela física, espiritual, mental, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que se sente enfermo no seu corpo, se você pode, coloque a sua mão sobre o lugar da enfermidade nessa hora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Enfermidade. Enfermidade nos rins, enfermidade no estômago, no coração, enfermidade no sangue, enfermidade na mente, nós te repreendemos agora, te mandamos embora, na autoridade do nome de Jesus. Toda dor, toda desconstrução óssea, nós repreendemos em nome de Jesus. Tudo aquilo que vem precocemente, que dizem que é genético, nós repreendemos em nome de Jesus. Rejeitamos nesta hora, porque Ele, Jesus, levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz, 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 estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados, fomos sarados, fomos sarados, fomos sarados. Você na sua casa, seja sarado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Seja ativado nos dons espirituais em nome de Jesus. Seja ativado nos dons espirituais em nome de Jesus. 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 A paz, paz que excede a todo entendimento. Paz que excede a todo entendimento. Paz, 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 paz que há em Jesus. Paz que não é circunstancial. Paz que vem pela presença. Paz que vem pela presença. Seja no teu coração em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tua paz, minha paz vos dou, não como o mundo
paz vos dou, disse o Senhor. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Oh, essas coisas vos escrevo, para que tenham paz em mim. Para que tenham paz em mim. Para que tenham paz em mim. Essas coisas vos digo, para que tenham paz em mim. Para que tenham paz em mim. Para que tenham paz em mim. No mundo tereis aflições, mas não temas. Tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, tenha bom ânimo. Porque eu venci o mundo, diz o Senhor. Eu venci o mundo, diz o Senhor. Eu venci o mundo, diz o Senhor. Eu venci. Eu venci. Permaneça no amor do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Queridos, só Deus pode fazer a obra completa na nossa vida. Quero te convidar para deixar que Ele faça. Não acabou, não, Ele só começou. Tem muita coisa que Ele quer fazer. E eu creio que essa semana vai ser diferente na sua vida. Você que veio aqui, eu sei que você quer mais de Deus, quer aprender mais de Deus, mas não para de buscar. Nosso erro, sabe o que é? A gente para no primeiro encontro. Deus quer te conhecer mais, quer te fazer conhecido. Então que Ele abençoe a sua vida. Que você não desista de caminhar com Ele. Você tem agora amigos aqui. Quem quiser conversar, a gente vai estar aqui. Os pastores todos estão aqui para ouvir vocês, para te aconselhar. Mas que vocês tenham a melhor semana da vida de vocês. Amém? Pai, que o Espírito Santo do Senhor esteja sobre nós. Obrigado, Deus, pelo seu amor. Obrigado, Jesus, pela sua graça que foi derramada sobre nós. Que o Senhor possa, Pai, nos levar agora em paz para casa, debaixo da tua poderosa mão, Deus. Que cada um de nós aqui sejam anunciadores da salvação, Pai. É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém? Então vai em paz, dá um abraço aí em 200 aí do seu lado. Que vocês tenham a melhor semana da vida de vocês.